E aí galera, beleza pura? Começando mais um vídeo aqui no canal High Torque, seu canal tudo sobre carros e mecânica. A gente não mostra só o dia a dia da oficina mecânica, a gente quer falar para você sobre tudo relativo a carro. E agora, qual que é a onda da vez? O que está pegando? Carro híbrido, deixa eu mostrar para vocês um hibridão aqui, ó. Esse é meu, tá? Esse é o carro que eu escolhi pro meu perfil de uso, tá? É um SUV, crossover, não sei, né? Nos Estados Unidos chamam de crossover, aqui a gente chama como SUV, depende do ângulo de ataque, uma série de coisas, tá? É um carro grande, tá bom? É uma RAV4 híbrida, beleza? Tem quase 220 cavalos quando a gente combina a potência do motor, a combustão 2.5 com os 3 motores elétricos que fazem parte aqui desse conjunto. Tem 2 motores elétricos que trabalham junto com o motor aqui na frente e um motor elétrico que trabalha no eixo traseiro. Legal? Então esse aqui é um carro híbrido. E aqui, ó, a gente tem um carro totalmente elétrico. Aqui não tem nada de combustão. Inclusive as peças, né? A quantidade de peças a menos que a gente tem nesse carro. E agora, quais são as vantagens de um carro elétrico e um híbrido? Será que o carro a combustão ainda tem uma sobrevida no mercado mundial de automóveis? A gente vai falar sobre isso agora. Well, vamos lá, vamos começar a falar então. Fica muito fácil para a gente, às vezes, colocar opinião na internet daquilo que a gente não conhece. Ultimamente eu venho postando algumas coisas em redes sociais, no caso do Instagram. Conhece o nosso Instagram? Conhece, que vai ser bem legal. Às vezes, alguma coisa que a gente participa no Facebook, confesso para vocês que nem vale muito a pena colocar coisa no Facebook. É cada pessoa sem o mínimo de noção, senso de crítica, antes de falar de determinado tipo de assunto. Claro, isso tudo vem junto com a desinformação. Falta muita coisa ainda para ser falado desses assuntos, e eu quero falar um pouquinho hoje do que eu achei, do que eu sinto hoje, rodando com um carro híbrido, que já estou chegando aí aos 6.000 quilômetros, e o que eu consegui de média nesses 6.000 quilômetros, rodando com esse carro de forma normal, combinando o uso de cidade, estrada, a gente chama de uso misto, eu consegui uma média de 17 quilômetros por litro. Um carro grande, com ar-condicionado ligado o tempo todo, independente de eu ter rodado muito tempo em engarrafamento e também de ter rodado em rodovia, eu consigo então 17 km por litro de gasolina. Ah, mas eu acho pouco. Pessoal, estou falando de consumo médio e olha o tamanho desse carro, olha o que ele entrega. Estou falando de um carro extremamente completo, extremamente seguro, relativamente pesado, em torno dos seus 1.700 quilos. Tá? Ele oferece muito. Para ter um consumo desse, raramente a gente tem no mercado um carro com essas dimensões, com essa entrega de equipamentos e com esse consumo. É muito difícil. Quais as vantagens do carro ser híbrido? Eu não vou depender de postos de recarga, aqueles postos de recarga de eletricidade que ainda estão escassos no Brasil. Eu vou contar para vocês daqui a pouquinho a experiência que eu estou tendo, uma experiência muito ruim quando a gente fala de abastecimento do carro totalmente elétrico. Legal? Então aqui, carro híbrido. Por que o nome híbrido? Porque ele tem então a combinação de 2 modos de propulsão, combustão e elétrico. Como que acontece essa mudança entre ser elétrico e a combustão? Isso vai depender de projeto para projeto. Aqui no caso, todo o conjunto elétrico serve como auxiliar. Quando você precisa de mais performance, quando você precisa de um pouco mais de potência, ou às vezes no uso bem mais suave, entram então os motores elétricos. No caso de uma condução mais rodoviária, mais constante, os motores elétricos entram com menos frequência. Então você tem um motor a combustão, auxiliado sempre pelos motores elétricos. Entenderam? É uma combinação de funcionamento, de formas que é totalmente gerenciado por uma central inteligente que sabe quando eu preciso ou não da assistência dos motores elétricos. Inclusive, quando eu preciso de tração 4x4. Eu tenho um motor para o eixo traseiro. Eu não tenho um cardan. Eu não tenho nenhuma ligação mecânica do motor a combustão
com o meu eixo traseiro. Isso tudo acontece com o funcionamento e o auxílio de um motor elétrico que está lá no eixo traseiro, no caso de um carro 4x4. Legal? Agora vamos falar um pouquinho do totalmente elétrico. Um dos pontos muito fortes aqui do carro totalmente elétrico é o seu custo por quilômetro rodado. No caso do RAV4 que eu acabei de mostrar para vocês, o híbrido, eu consegui fazer 17 km por litro, então eu tenho hoje, com o valor da gasolina, aqui na cidade de Vinhedo, no estado de São Paulo, na data de hoje, em torno de R$ 4,30 aproximadamente o litro da gasolina, eu tenho então em torno de 20 e poucos centavos o quilômetro. Eu te falo, olha como é que você sabe quanto seu carro custa para ele rodar. Você pega então o valor de R$ 4,30 e divide pela quantidade de quilômetros que ele roda com um litro. Então, em torno de 25 centavos o quilômetro rodado no carro híbrido, tá bom? Isso depois de 6 para quase 7 mil quilômetros, entenderam? 25 centavos por quilômetro rodado. Já nesse caso aqui, eu vou falar daqui a pouco como que faz a média. Já que não entra gasolina, ele usa o consumo elétrico. Será que gasta muito? Será que a conta de luz vai aumentar muito? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Vou apresentar para vocês então o Renault Zoe, um dos primeiros e mais acessíveis carros totalmente elétricos disponíveis hoje no Brasil. Em torno de R$ 150 mil, um carro extremamente compacto. É um carro compacto de dimensões parecidas aí com um pouco maior do que o Kwid, tá bom? Um pouco maior que o Kwid. A gente pode dizer que parece muito com um Palio, tá? Um Argo, as dimensões desse carro, beleza? Porém, apesar de compacto, ele pesa quase 1.500 quilos. Por que ele pesa isso tudo? Praticamente por causa das baterias, para uma autonomia de 300 quilômetros. Então, para ele conseguir rodar 300 quilômetros, ele tem que ter um pack de baterias grande, uma bateria de lítio, obviamente, porém elas pesam, mesmo sendo lítio. Para vocês terem uma noção, para eu conseguir ter uma autonomia de 300 quilômetros usando uma bateria tracionária, por exemplo, talvez eu teria que ter 3 ou 4 vezes mais o peso dessas baterias. Tanto que o projeto elétrico que a gente está montando, preparando, que vai receber esse conjunto elétrico que vocês estão vendo aqui agora, motor, flange, controladora, pedal de acelerador, tudo isso aqui não estão as baterias. Para colocar esse sistema simples, reparem, olha só o que um carro elétrico precisa para deslocar. É isso mais o conjunto de baterias. Muito mais simples do que um motor a combustão. Quer ver um pouquinho da complexidade de um motor a combustão? Tem um carro aqui agora que está preparando para retirar o motor. Vamos dar uma olhadinha nele. Eis o motor a combustão. Aqui no caso, um motor mais antigo, mas não muda muita coisa para os motores a combustão atual, tá? Cabeçote, bloco do motor, necessidade de uso de correia ou uma corrente de distribuição, válvulas, junta de tampa de cabeçote, sistema de arrefecimento para manter essa máquina dentro de uma temperatura ideal, uma quantidade de itens, né? Um coletor, uma borboleta de aceleração, um alternador, uma bomba de direção, uma bomba d'água. É muito mais complexo, são muito mais peças envolvidas para fazer o quê? O que esse motor faz? A única coisa que isso faz é produzir força, produzir rotação para uma transmissão, e essa transmissão levar então essa força para as rodas para que o carro se mova. Já no caso dos motores elétricos, isso é muito mais simples, são muito menos peças envolvidas e muito menos manutenção envolvida. O motor a combustão vai precisar sempre daquelas manutenções básicas. Óleo, precisa trocar. Limpeza de sistema de arrefecimento. Troca de correias, seja de distribuição ou de acessórios. Problemas que podem acontecer como vazamentos de óleo, vazamento de água, necessidade de substituição de velas, porque você tem um sistema de ignição para colocar fogo na mistura ar-combustível. Você tem injetores trabalhando o tempo todo, são uma quantidade de sensores para poder monitorar tudo isso, que no final das contas
são mais peças em movimento, em funcionamento e que futuramente venha a dar problema. Precisam de mais revisões, de mais intervenções nas revisões programadas, o que é muito diferente nos carros totalmente elétricos. Vamos voltar lá para o elétrico. Antes da gente chegar aqui no elétrico para falar dele, nós temos então aqui o meio do caminho, né? Aquela passagem do motor só a combustão para o motor elétrico. Então, no meio do caminho tem uma coisa mais interessante, que é um motor a combustão auxiliado pelos motores elétricos. Ou seja, por que ele é mais econômico? Porque o motor a combustão funciona por menos tempo ou menos exigido que o motor só a combustão. Entenderam? Tudo aqui vai também aumentar a vida útil. Apesar de ser um motor a combustão, eu tenho menos peças envolvidas. Para você ter uma noção, nem o compressor de ar-condicionado é convencional. Tudo vai mudando. As minhas velas de ignição vão durar mais tempo, porque o motor a combustão funciona menos. A vida útil do meu óleo lubrificante também, filtros, tudo tem uma vida útil aumentada. Por quê? Obviamente, trabalha menos exigido, com menos carga. Obviamente, eu tenho um aumento da minha vida útil desse propulsor, apesar de ser a combustão. Vocês estão conseguindo entender, né? Quanto menos se usa o motor a combustão, mais tempo ele vai durar, menos manutenções vai ter que ser feita. Legal? Mas quando a gente vem então para o totalmente elétrico, a gente não tem mais nada disso. Nada disso. Deixa eu abrir o capô e mostrar para vocês. Ao primeiro momento, quando você abre o capô de alguns modelos elétricos, dá a impressão que se trata de um motor a combustão. Olha que interessante. Tem até aqui, ó, uma tomada de ar, né? Você fala, puxa vida, tem uma tomada de ar, tem um duto de ar que desce aqui, né? Para que serve tudo isso, né? É para admitir ar para o motor elétrico? Não. Isso tudo que vai ter aqui, inclusive um sistema de arrefecimento. A DG tem um sistema de arrefecimento? Tem também. Uma bateria 12 volts? Tem também. Por que a gente então tem um sistema de arrefecimento e uns dutos de ar aqui? Porque a parte elétrica, as baterias, motores elétricos, os controladores, isso tudo aquece e precisa também de ter um sistema para manter essa temperatura sob controle. Sistemas elétricos, para vocês que trabalham com isso, os engenheiros, os técnicos em elétrica e eletrônica sabem, quanto mais quente fica um circuito elétrico, pior é o desempenho dele, não é isso mesmo? A mesma coisa acontece aqui com o carro elétrico. Então existe todo um controle de temperatura também para esse conjunto. Então, em alguns casos, vai ser necessário utilizar água, talvez alguns outros projetos vão utilizar ar. Então, vai de projeto para projeto. Legal? Então, a gente vai entender o seguinte, eu não tenho aqui mais velas de ignição para trocar. Eu não tenho mais óleo e filtros para trocar. Até mesmo as pastilhas de freio duram muito mais. Por quê? Tanto no elétrico como no híbrido que eu mostrei aqui agora para vocês, eles utilizam o momento da desaceleração para regenerar as baterias, para recarregar as baterias. Então, auxilia no processo de frenagem, exigindo então menos pastilhas de freio. Então, disco de freio dura mais tempo, pastilha dura mais tempo e acreditem, esse modelo aqui usa sistema de tambor na traseira, também vai aumentar a sua durabilidade. Então, a gente não tem vela, filtros, óleo, correias e muito menos sistema de exaustão, escapamento, sonda lambda, aquele tanto de sensor que dá problema nos motores comuns, motores a combustão. Legal? Sei que muita gente está pensando, tá, e na hora que estragar esses carros elétricos? Uma coisa que eu percebo muito nesses 13 anos que eu venho colocando vídeos no YouTube é uma preocupação, principalmente da grande parte da população brasileira que não tem condição de comprar um carro 0 quilômetro. A maioria das pessoas compram carros usados. Essa é uma realidade do Brasil, ou da maior parte do povo brasileiro. Porém, é importante eu falar mais uma vez uma coisa para todo mundo que está acompanhando agora. Não só a Toyota, a Renault, qualquer outra montadora. Nenhuma delas fabricam carros para segundo, terceiro donos. Todos os carros são fabricados para o primeiro dono. Existe essa preocupação de algumas pessoas e quando começar a dar problema? Muito bem,
A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que esses carros elétricos vendidos no Brasil, no caso de um carro desse em específico da Renault, a garantia é muito longa. Se não me engano, chega a 8 anos ou até mais, dependendo do carro. Mas vamos falar de 8 anos de conjunto de baterias ou mais, tá bom? Não é, pessoal, não é vídeo de merchandising, não estou com roteiro seguindo aqui agora, peguei esse carro para fazer um teste, se tivesse tudo mastigadinho aqui, legal, tá? Não é merchandising nem da Toyota e nem da Renault, é um vídeo de informação para vocês. Eu tenho certeza que tanto o sistema da Toyota, mesmo o híbrido e esse daqui, são superiores a 7 anos, tá bom? Mas vamos lá. 7 anos de garantia para motor e bateria, ou só das baterias, mas não tenho certeza. Eu sei que dura muito tempo. Esse carro vai ser comercializado para o primeiro dono. E mesmo assim, o segundo e terceiro dono ainda vai continuar com um carro, se fizer as revisões dentro da concessionária, as revisões programadas, ele vai continuar tendo a garantia por anos. Então, não é para se preocupar como acontece num carro a combustão normal de garantia de 3 anos. O sistema elétrico tem uma garantia longa, entenderam? Ok. E aí a gente vê as pessoas se preocupando com a parte ambiental. A DG, e essas baterias, quando ficarem velhas? Muito bem, essas baterias, é uma coisa importante vocês entenderem, essas baterias talvez elas não sirvam daqui a alguns anos para o carro elétrico, não consigam entregar aquela tensão, aquela corrente necessária para deslocar a massa de um carro elétrico. Porém, essas baterias servem por muitos outros anos em outro tipo de aplicação. E elas já são utilizadas em sistemas de no-break de empresas e uma série de outras aplicações. Então ela não morre, ela não tem que ser jogada fora quando sai de um carro. Ela pode não ter aplicação mais para um carro, mas serve para outras coisas, e eu estudei sobre isso, estou passando agora para vocês. Legal? Mas mesmo assim, quando ela não servir para mais nada e que ela tiver que ser descartada, como que a natureza vai receber essas baterias? Aí eu pergunto para você, como que a natureza recebe todo esse lixo que o carro a combustão também descarta? Será que tudo é reciclado? Todos os filtros são reciclados? Todo o óleo é reciclado? Então tem muita coisa suja que acontece com os motores a combustão. E no caso dos motores elétricos, eles terão que ser descartados de maneira correta, porque senão o cara vai ter que acumular bateria velha na oficina dele. E não é interessante. Entenderam? Tudo tem que ser muito bem analisado. E para você que tem essa preocupação ambiental, aí o investimento seria realmente um carro elétrico. Eu confesso para vocês que quando eu investi na RAV4, eu não estava pensando na parte de ambiental não. Eu estava pensando no meu bolso. E ao contrário que muita gente pensa, quem compra um carro de 200 mil reais pode sim preocupar com o seu custo de quilômetro rodado. Quanto mais a pessoa ganha dinheiro, mais ela se preocupa em não jogar ele fora. Então, você coloca na balança e vê, eu posso ter um carro que me atenda, que seja completo, que tenha tudo aquilo que eu busco de tecnologia e que consuma menos? Posso. Então eu vou priorizar esse modelo do que um carro semelhante que consuma horrores. Deu para entender? Não é porque o cara compra um carro caro que ele não está se importando com o consumo de combustível, ok? Mais uma vez, voltando para cá, manutenção baixíssima, não tem o que fazer. É um filtro de cabine, de repente uma pastilha de freio, um reaperto de suspensão, pouquíssimas coisas. Até mesmo a bateria 12 volts desse sistema vai durar muito mais que a bateria convencional, porque ela não precisa de ter aquela exigência da partida do motor. Aquele momento que o motor de arranque do carro precisa de sugar da bateria, que precisa daquela história do CCA das baterias que eu venho informando para vocês, né? Então essa bateria vai durar muito tempo. E por que precisa de uma bateria 12 volts? Olha, o motor trabalha com tensão alta, corrente alta, porém ele tem faróis, tem setas, tem buzina, tem vários outros componentes que utilizam os módulos de conforto, vidro elétrico, tudo isso precisa de tensão de bateria convencional. Então por isso que você ainda continua tendo um sistema secundário, né? Secundário sim, né?
primário ou secundário, depende da hora que ele vai entrar. Mas você precisa de ter um sistema 12 volts também. Vamos fazer um negócio? Vou fazer o seguinte, eu vou subir aqui o Zoe e mostrar ele por baixo para vocês terem uma noção quando a gente compara o Zoe com um carro a combustão. Vamos dar uma inspecionada aqui por baixo, pessoal. O que eu tenho de diferente aqui na parte de suspensão? É uma suspensão convencional, né? Aqui eu tenho um braço de aço estampado, eu tenho aqui minha disco de freio, pastilhas de freio, flexíveis, tudo por fluido de freio normal, amortecedor bieleta, coifa, homocinética, né? Olha só, tudo ligado aqui, ó. Ah, o que será que é isso aqui, ADG? É uma caixa de marchas, ADG, ligado ao motor elétrico? Não, a gente vai falar sobre isso, tá? Aqui a caixa de direção, aqui a semi-árvore, ele continua tendo uma semi-árvore saindo aqui desse componente, tem algumas coifas, né? Basicamente é isso. Legal? Mas que peça é essa? Essa peça aqui é o tipo uma caixa de redução, pessoal, uma caixa de redução, ou seja, o motor elétrico ele produz uma rotação, às vezes, até mais alta do que um motor a combustão. Então, dependendo do projeto, você pode precisar, então, de uma caixa de redução ou até mesmo uma caixa de multiplicadora, né, para poder multiplicar a força desse motor, projetos e projetos, ok? Mas olha só o que a gente percebe aqui, acho que fica por aqui quando a gente fala de semelhanças, mas aí você vem aqui para trás, cadê o coletor de escapamento? Cadê aquele tubo passando aqui no meio do carro? Não tem, né? Tudo fechado aqui, ó. Tudo tampado, devidamente protegido, onde vão as baterias. E aqui atrás, onde seria também o tanque de combustível, ou aqui no meio, também tudo fechado, né? Pô, aí a gente chega aqui atrás, quando a gente ia falar de suspensão, não houve muitas alterações. Molas helicoidais, amortecedores pressurizados. E aqui no caso não é nenhuma suspensão independente, é esse eixo rígido aqui que vocês estão vendo, correto? Freio aqui atrás não é a disco, é um freio a tambor que dá conta aqui do recado. Digo mais, dá conta e até sobra, porque na hora que você pisa no freio, o motor elétrico entra em regeneração e aí pouco do sistema de freio é utilizado. Agora está na hora de falar para vocês qual é o custo de quilômetro rodado desse carro totalmente elétrico, desse modelo, obviamente. Galera, eu não estou falando aqui colocando na conta outros desgastes normais, outras manutenções. Eu estou falando exclusivamente de gasto para se locomover, combustível, no caso do híbrido, gasolina, e no caso desse totalmente elétrico, energia elétrica. Vamos dar uma olhadinha aqui dentro do carro. Eu rodei com esse carro 247 km,6 e gastei 34 kW. Pô, DG, mas quanto que isso dá em reais? Vamos lá, você vai fazer a conta aí na sua casa. Vai aí na conta da sua casa, você vai pegar aí o valor que deu a energia da sua casa, né, lá o consumo em kilowatts do mês e o valor que você pagou. Pega o valor e divide pelo quilowatt. Aí você vai saber quantos centavos custa o quilowatt. Legal? Em São Paulo, hoje, na data de hoje, em torno de 80 centavos. Tá bom? Tô pecando um pouquinho para mais. Tem meses que dá 70, tem meses que dá 81. Uma média de 80 centavos o quilowatt. Então, para rodar com esse carro, eu gastei 34 kilowatts. 34 kilowatts. Então vamos lá. 34 vezes 0,80. Eu gastei R$ 27,20 para rodar 247 quilômetros. Então eu divido isso por 247,6. Olha aqui, o meu quilômetro rodado ficou próximo de 11 centavos. Entenderam? 11 centavos. Não gasta muita energia elétrica. Eu vou dizer para vocês que é quase que um banho demorado se você fizer todos os dias a recarga. Como se fosse um banho um pouco mais demorado. Ah, mas não tem estrutura.
Esse é um outro assunto que a gente vai falar daqui a pouco. Entenderam? Eu não estou aqui para poder ficar apresentando o carro, falar do som, que é Bose, que é o acabamento, isso e aquilo. Não. Hoje, esse carro eu busquei exclusivamente para poder falar um pouco de vale a pena ter um carro elétrico e onde o bicho pega, tá? É o assunto que a gente vai falar logo logo. E aí, já está louco para colocar um desses na sua garagem? Você é ecologicamente correto, está pensando no meio ambiente? É ideal para você um carro totalmente elétrico, não é? Vai ter gente que vai falar, ah, mas não é bem assim, para produzir a bateria polui mais do que, olha, vai por mim, não é bem assim não, tá? Você paga para empresas recolherem o seu lubrificante, os seus filtros, mas nem sempre o destino dessas peças usadas é tão nobre como a gente imagina. Nós pagamos, mas nem sempre é dado o destino correto para essas peças, esses componentes. Eu não estou falando de outras peças de motores não, tá? Eu estou falando só do básico. O que você acha que faz com a vela de ignição? O que você acha que faz com carcaças de filtros? Tem uma série de coisas, acho que não vale a pena nem a gente entrar aqui. Vamos falar de custo. O carro híbrido, vamos voltar aqui no híbrido. Aqui no caso não é um híbrido plug-in. O que é um híbrido plug-in? Eu tenho um motor a combustão que carrega o meu motor elétrico, mas eu também tenho a opção de chegar em casa e plugar ele numa tomada para ele carregar minhas baterias. Esse é o melhor dos mundos. Inclusive saiu uma RAV4 nova nos Estados Unidos, de quase 300 cavalos, plug-in. No Brasil não é plug-in, a minha não é. Então ela recarrega usando o motor a combustão. Qual que seria a vantagem de ser híbrido plug-in? Eu poderia usar no meu dia a dia somente a bateria. E em longas distâncias, na falta de um posto para fazer o abastecimento, de um eletroposto, eu tenho o meu motor a combustão normal. Eu nunca ficaria na mão. O que é diferente do nosso coleguinha elétrico aqui. Quando a gente fala de tranquilidade para dirigir um veículo totalmente elétrico, eu digo para vocês, foi uma experiência meio que desagradável que eu tive nesses dias agora. Por quê? Eu fico com medo de ficar sem energia, sem combustível. Por quê? Eu peguei o carro lá em São Paulo. Esse veículo não vem com um carregador quando você o compra. Você tem que comprar essa parte, é um acessório. A Renault deixa a pessoa livre para comprar o seu sistema de carga. Isso, obviamente, reduz o preço do veículo, mas você tem que comprar um carregador. Legal? Muito bem. Então, eu falei, puxa vida, eu vou para Vinhedo, eu vou para perto de Campinas, tem eletropostos aí no caminho. Passei no Graal 56 aqui na Anhanguera, cheguei lá, não funciona. Fora de serviço. É uma combinação de fora de serviço e um carro de transporte de valores parado na vaga. Essa é a realidade do Brasil. Ninguém respeita nada. O que tem, já que é de graça, não precisa de manutenção. E falta de respeito nas vagas. Até mesmo em shoppings, muitas vezes, as pessoas param os seus carros nas vagas para esse tipo de veículo. Não é porque a vaga é para o carro elétrico, é porque lá tem o carregador para a pessoa fazer a recarga. E eu digo para vocês, eu nem sei onde eu vou fazer a recarga desse veículo. Eu já estou pensando como eu vou fazer para entregar esse carro em São Paulo. Dizem que no shopping Iguatemi aqui em Campinas tem, e amanhã eu vou para lá. É meio complicado. O certo seria você ter o seu carro para o uso mais urbano e ter uma unidade de abastecimento elétrico na sua casa. Deixa eu mostrar para vocês um exemplo disso. Aqui nessa bancada eu tenho um carregador. Esse carregador aqui é o eWolf, aqui, né? É o Luba elétrico aqui, né? É um carregador elétrico portátil, né? É uma empresa que importa esse tipo de equipamento. E se você estiver interessado nesse tipo de equipamento, não é merchandise, tá? Eles me emprestaram isso aqui, nem me deram, me emprestaram. É uma opção que a pessoa tem de comprar para carregar o seu carro. O importante é ver se atende o seu carro. Senão você vai comprar um carregador que não atende, ok? Legal. Por que eu não uso esse sistema, esse carregador aqui no carro e ligo aqui na minha oficina? Porque a minha rede elétrica não tem capacidade para a quantidade de amperagem, vamos dizer assim, né? Aqui no caso eu preciso de no mínimo 32 amperes, né? Eu preciso de fios de bitola parruda para poder eu não ter problema de superaquecimento e sair derretendo conectores. Então, esse é um outro ponto importante.
a escolha do carregador que você precisa ter e a instalação. Tem que ser uma instalação muito bem feita, tem que ser robusta, senão você pode ter problema de curto-circuito, de derretimento de cabos, tem uma série de fatores. Não é só sair ligando o carregador e achando que vai funcionar, não. Eu imagino que, com o passar do tempo, vai ser normal a existência de mais eletropostos. E os eletropostos, por poder trabalhar com circuitos dedicados ao abastecimento do carro elétrico, você vai ter abastecimentos rápidos. Aqui no caso, eu tenho esse carregador que ele me permite carregar, deixa eu ver aqui, 7,2 kWh, ou seja, para abastecer esse consumo que eu já tive com ele até agora, eu vou gastar entre 3 e 4 horas para abastecer com esse carregador. No caso de um eletroposto parrudão de 40 kWh, menos de 1 hora eu consigo carregar. E dependendo, se você não deixar sua bateria baixar muito a sua capacidade, você vai conseguir carregar com 30 minutos, 20 minutos, dependendo. É aquele negócio de ficar atento, como você fica desesperado com seu telefone celular. É o que eu estou sentindo andando com esse carro. É como se eu tivesse com um telefone celular, com a bateria mais ou menos, e sem saber a hora que eu vou conseguir um carregador. Agora, colega mecânico, chegou a hora de trocar uma ideia de profissional para profissional. Daqui a pouquinho vai começar a chegar na sua oficina carros elétricos e híbridos. Acho que a primeiro momento vão começar a chegar os híbridos, né? Tem alguns carros que já estão aí com mais de 5 anos no mercado, alguns beirando 10 anos que já foram lançados no mercado, e vai ser comum você começar a receber isso. O que vai acontecer? Você vai querer dar manutenção, mas ainda não está devidamente capacitado para isso. Porque quando a gente fala de carro elétrico, galera, a gente está falando de alta tensão, corrente elétrica alta. Então você tem que se cuidar, tá bom? Cuidado. Aqui no caso, são carros originais, são carros projetados para ter segurança, você tem redundância nessa parte de segurança, porém mesmo assim a gente tem que tomar cuidado. Muito cuidado, porque se vacilar pode ser fatal, tá bom? Choque, alta tensão, corrente alta, tudo isso pode acabar machucando, tá bom? Na melhor das hipóteses. Aqui em cima dessa bancada tem um motor elétrico, eu tenho um motor aqui de empilhadeira, esse aqui é um motor de empilhadeira. Os carros elétricos são novos aqui agora no mercado, porém empilhadeiras elétricas já tem há mais tempo. Então, já existe manutenção nesses componentes. Aqui, controladores de motores elétricos, onde você pisa no acelerador, dá o comando para esse controlador e esse controlador controla o motor, gerenciamento de bateria e tudo mais. E o que a gente tem aqui? Olha só a bitola desses cabos. São cabos robustos, são cabos de bitola alta. Por quê? Passa muita coisa aqui e você pode se machucar. Para dar uma devida manutenção, além da informação técnica, manuais, de conhecer o que você está fazendo, você precisa se proteger. E como que você se protege? Com ferramentas isoladas. Ferramentas que conseguem isolar alta tensão. Legal? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Deixa eu apresentar para vocês aqui algumas dessas ferramentas. Olha que legal. Parece uma ferramenta bem bonitinha, né? Com vermelho e amarelo. Elas são bonitas, né? Mas a gente está falando aqui de ferramentas que conseguem proteger você de altas tensões. No caso, por exemplo, de corrente elétrica contínua, você consegue aí até proteção de 1.500 volts. Em corrente alternada, 1.000 volts. Então, olha só, tamanha proteção que essas ferramentas têm, né? Aqui no caso, uma coisa legal de falar aqui, ó. Olha só, aqui está falando 1.000 volts, mas é porque a gente não está falando da contínua, aqui da alternada. Como eu já disse, na manutenção num carro elétrico, geralmente você vai ter aí uma corrente contínua, próxima dos 1.500 volts, aí você tem isolamento, né? A gente pode falar assim. Aqui um alicate, aqui uma catraca, olha que legal a catraca, toda isolada, até mesmo o botão aqui para você soltar o soquete, né? Aqui, ó, olha só. Aqui você coloca o soquete, ó, tal, reversível, e aqui você solta. Repare que não existe como você ter contato, né, da sua mão
com a parte metálica da ferramenta. Sempre lembrando, pessoal, que vai ser necessário também a utilização dos EPIs. Você vai utilizar também as luvas, né? Não é porque você está utilizando essas ferramentas que você vai abrir mão dos seus equipamentos de proteção individual. Tudo trabalha em conjunto, né, para você ter uma proteção ainda maior. Deve ter gerado um pouquinho de curiosidade em vocês sobre o VDE aqui, né? Muito bem, deixa eu tentar mostrar para vocês, exemplificar para vocês aí o que eu estou falando. É o seguinte, uma ferramenta isolada é uma coisa, elas são isoladas, porém para receber essa certificação que vocês estão vendo aí, ela tem que passar por testes, rigorosos testes. Tem um instituto, né, que faz esses testes para garantir essa certificação. Como que você vai reconhecer uma ferramenta dessa? Geralmente vai vir na embalagem, igual está aqui na da SATA, que a SATA é uma das fornecedoras de ferramentas isoladas com esse certificado, né? E também você pode entrar no site. Eu vou deixar na descrição do vídeo, aqui embaixo, um link para você ver, para você consultar isso. Acho que é legal. Qual que é a aplicação? A aplicação é para tudo, pessoal. Todo tipo de construção, de carros elétricos, redes elétricas, fábricas, tá? Tudo isso vai fazer a diferença aí na qualidade, né, dessa certificação. Essa certificação ela vai garantir que essa ferramenta de fato vai proteger você. Tá legal? Cuidado, não é porque a ferramenta tem essas cores que ela tem o certificado dela. Ela pode ser uma ferramenta isolada, mas será que tem esse certificado? Passou por esses testes rigorosos? Tá vendo a importância disso? Então, não economize na segurança aí na sua vida, beleza? Entenderam? Quer saber mais? Na descrição do vídeo eu vou deixar tudo detalhado aí para você entender um pouquinho mais do que quer dizer essas ferramentas aí isoladas com essa certificação VDE. E é isso aí, pessoal. Vamos chegando ao final de mais um vídeo. Hoje eu quis levar até vocês um pouquinho de informação sobre essas tecnologias que estão chegando ao Brasil. É normal na Europa, nos Estados Unidos também tem crescido muito e no Brasil também vai começar. Não é somente o fato de consumo de combustível. Acredite, isso é o menor dos problemas. O que está acontecendo de fato é uma busca por cada vez mais diminuir as emissões. Os motores a combustão já chegaram tipo que no limite de conseguir essa redução. Todo tipo de tecnologia já foi colocada, já batalharam, trabalharam, mudaram as ligas, adoção de tubo, injeção direta, vários sensores, e mesmo assim chega no momento que as montadoras não conseguem mais diminuir aquelas emissões. E os motores elétricos vieram justamente para tornar isso possível. A economia no gasto, no dinheiro, na sua conta no final do mês, ela fica em segundo plano. Porém, no Brasil, eu vejo uma necessidade ainda maior por busca de carros elétricos e híbridos. Por quê? Além da nossa consciência também ecológica, que várias pessoas têm, mas eu sei que tem aquela consciência financeira. Muita gente quer deixar de gastar horrores com combustível e com manutenção. E a gente viu que o carro totalmente elétrico e até mesmo o carro híbrido, eles vão sim mudar o conceito de manutenção automotiva no mundo. E se você tem um carro híbrido e precisa de manutenção, a Hi-Torque Car Service já está capacitada a receber você. Procure saber com o franqueado local se o scanner dele já está atualizado para receber o seu híbrido usado e se já tem ferramenta para fazer a devida manutenção. A gente vem buscando cada vez mais capacitar a nossa rede e em breve, com no máximo um ano, já estaremos prontos aí para atender toda a frota de híbrido e elétrico que tiver disponível, beleza? A gente está buscando o tempo todo a atualização. E se você gosta da forma que a gente trabalha, Hi-Torque Car Service, é só dar uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, hitorque.com.br/oficinas e procurar uma de nossas franquias espalhadas aí pelo Brasil. Ufa, falei pra caramba, né? Acho que esse vídeo ficou até um pouco longo, mas eu acho que vai esclarecer um pouquinho da dúvida da galera com relação a híbridos e totalmente elétricos.